Olá, pessoal. Essa aula eu vou deixar gravada, né? Então, aí eu já vou abordar sobre a última situação de aprendizagem, ok? Aí os conhecimentos, obviamente, são pertinentes aí para a gente fazer essa situação de aprendizagem. Vou tirar a tela aqui com vocês. Então, é a situação de aprendizagem, ela tem um nome de buscando alternativas. Vamos ler aqui o contexto e ver o que se pede, ok? Bom dia, José. Preciso, então, verifique o elevador hidráulico de carga e descarga. Olá, Alberto. Inclusive, eu já analisei a válvula e percebi o problema. O que faremos? Pois deve levar uns 15 dias para recebermos a mão. Conversei com os técnicos da manutenção e vamos ver o que podemos fazer. Vamos interpretar e analisar o funcionamento do elevador hidráulico e ver quais opções de válvulas que podemos usar. José, acho importante elaborar um relatório técnico para termos tudo registrado. Combinado, faremos isso. É sempre bom termos tudo registrado. Isso, ótimo, tudo certo, então. Bom, então, né, pessoal, o que a gente vamos fazer? Vocês vão, esse aqui vocês vão fazer na aula presencial, né? Então, vocês vão interpretar e analisar o funcionamento do elevador hidráulico, né? Então, aqui, pessoal, se vocês quiserem se antecipar e quiser fazer, por exemplo, esse elevadorzinho aqui, ó, aí vocês podem estar utilizando um simulador, né? Deixa eu só ver se tem um simulador aqui, pessoal. Caso não tenha, eu vou disponibilizar aqui para vocês na biblioteca. Não tenho. Vou disponibilizar aqui, ok, pessoal? Vou disponibilizar os dois instaladores, o de hidráulica e o de pneumático, certo? Vou disponibilizar aqui para vocês. Mas se vocês quiserem, deixa eu só ver se eu já tenho ele aqui para simular aqui para vocês, ok? Um minutinho. E aqui, pessoal, eu já falo, eu já compartilho a tela novamente com vocês. Bom, só abrir aqui. Bom, aqui, pessoal, deixa eu ver se eu abro aqui. Pessoal, ver se eu acho aqui. Ainda não achei, pessoal. A gente faz aqui, pessoal, faz rapidinho, bom? Só ver se eu acho aqui. Não tem aqui, pessoal. Eu vou fazer do zero aqui. Bom, então, pessoal, deixa eu só compartilhar minha tela de novo com vocês. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir ela aqui. Nós vamos usar uma parte aqui. Tá. Aí a outra é essa daqui que tem um anexo, correto? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal. Então, é da hidráulica, né? Então, a gente vem aqui, hidráulica. Então, a gente precisa dos atuadores, perdão, a gente precisa de suplementos, né? Então, no caso aqui, eu vou pegar toda essa parte aqui, então, essa parte aqui, então, vou colocar ela aqui, né? Vamos ter aqui meu bombeamento, né? Meu sistema de bombeamento.
uma válvula 4 duas vias. Vamos pegar aqui uma válvula 4 duas vias. Aí eu vou configurar ela aqui, certo? Vou configurar ela aqui de forma, então, deixa eu só configurar ela de forma que eu tenho. Então, esse aqui, então, ele vai ter esse centro tandem que eles falam. Esse daqui. Então, ele vai ter um acionamento por pedal, né, ali, né? Colocar ali no nível e retorno por mola, né? E aqui também retorno por mola. Okay? Então, aqui a gente tem o acionamento. Então, aqui, pessoal, é uma válvula, essa aqui chama uma válvula de retenção, uma válvula de sequência. Então, vamos ver ela aqui. Vamos achar ela aqui, ó. Então, a mais próxima aqui, deixa eu só ver, essa aqui com regulagem. Nesse caso aqui, pessoal, deixa eu só girar ele aqui, ó. Deixa eu fazer uma rotação. Fazer mais uma rotação, 90. Pô, aquele dia, um problema na internet, né? Para dar muita aula isso, trabalho, ele teve sábado, né? A gente falando de continuidade, estava falando de grupo diferencial, né? A gente dá mais de 100% diferencial, só que a gente não tem depois a gente vai ver isso aí, Pessoal, essa válvula aqui eu acho que é a mais. A gente tem aqui o amor da Essa aqui é a mais próxima, né? Tem essa contrabalanço. Vai ter um manômetro aqui, né? Então vou colocar uma medida, deixa eu ver se for o controle. Aí, instrumento, né? Então, um pressure gauge aqui. E no cilindro aqui, né? Um atuador de dupla ação, né? Então, então aqui, né, pessoal, o que a gente vai fazer? Deixa eu só rotacionar ele aqui, de forma que aí aqui agora eu vou fazer as ligações, certo, pessoal? Então vou ligar aqui, aí aqui eu ligo. Ligar aqui, né? Esse aqui vai ligar ao tanque, deixa eu só pegar os elementos aqui, o tanque, esse vai ser ligado ao tanque, né? Esse ligado ao tanque, aqui vai estar ligado aqui, né? Aqui a gente liga aqui, e aqui volta para o tanque. Ok? Então aqui, pessoal, vamos só fazer a simulação aqui, ver se vocês perceberem aí, ó.
Então, se vocês perceberam aí, ó, essa válvula aqui, ela não é a correta, né? Tá vendo? Vocês vão perceber aí que ela não, tá vendo? Ela não vai deixar a minha carga nem subir nem descer, tá vendo? Então, vamos ter que verificar, então, qual a válvula que pode ser utilizada, correto? Então, isso aí que vocês vão fazer na aula presencial. Vai ter algumas opções de válvula, o professor vai mostrar para vocês, e vocês vão verificar qual que é, então, a, a válvula correta. Obviamente, pessoal, vocês vão fazer isso tanto no Fluid Sim e também no, na bancadinha didática. Ajuda bastante vocês conseguirem ver isso aí na prática, correto? Né? E também vocês vão fazer o relatório desse funcionamento utilizando aí a solução proposta. Vamos ver qual que é a solução lá da válvula para ver qual é a correta, tá bom? E a última etapa aí, pessoal, que aqui na etapa EAD, vocês vão participar do fórum de discussão, comentando aí sobre o circuito apresentado e também apontar aí sobre os apontamentos feitos por pelo menos um colega aí. Bom, pessoal? Bom, então o que que a gente precisa saber, né, pessoal? Sobre essa parte de, então, de válvulas, né? Então, as válvulas aí, elas vão ter a função justamente de limitar ou reduzir a pressão do óleo dentro do sistema hidráulico. Se vocês virem, então, ali na situação de aprendizagem, a gente está lidando ali com um elevador de carga, né? Então, o elevador, ele precisa subir com a carga e a válvula tem que garantir que ele fica ali na levantado, né? Se tivesse a válvula não tivesse a função, por gravidade, né? Por inércia, a carga tende a baixar o meu cilindro até vamos dizer assim, até o meu ponto inicial. Então, a válvula tem que justamente garantir o fluxo ali com a pressão correta para garantir minha carga ali em cima, senão ela vai descer. Então, ela vai ter que limitar ou reduzir essa pressão. Então, elas vão controlar a força dos atuadores, que vai ajustar de acordo com as exigências e necessidades então, de cada aplicação, além de garantir total segurança ao circuito hidráulico, que obviamente, né, pessoal, não pode também deixar aumentar demasiadamente a pressão ali do meu sistema, que pode a minha mangueira ali, os meus condutos e as outras componentes também pode vir a colapsar, né? Então, essas válvulas, né, pessoal, as controladoras de pressão, elas são classificadas em 6 grupos. As de segurança ou alívio, a de descarga de pressão, a de sequência, a de contrabalanço, a de frenagem e a redutora de pressão. Bom, a primeira que a gente vai ver aí é a de alívio, né? Segurança ou alívio. Ela vai ter a função de limitar a pressão de operação de um circuito hidráulico. Então, o seu uso ele é obrigatório, né, pessoal, em qualquer circuito hidráulico, do mais simples então ao mais complexo. Então, isso aqui é uma válvula simples de segurança, tem que ser então utilizada obrigatoriamente. Ela então vai permitir que a pressão, obviamente, do sistema não suba até seu valor de regulagem e descarrega o excesso para o reservatório. Então, se você programou uma temperatura tal, ele não vai permitir, então, que ele sobrecarregue o sistema. Então, ele vai jogar aquela pressão excedente, por assim dizer, ele joga no meu reservatório. Então, ele vai aliviar a pressão, dando, então, segurança ao meu sistema. Então, a gente tem 2 tipos básicos dessas válvulas de segurança, a de ação direta e de ação indireta. A de ação direta são válvulas de segurança simples ou diretamente operadas. Então, os pórticos de entrada e saída são vedados por um elemento interno, no caso aqui uma esfera, né, pressionada por uma mola, que é mantido por seu assento por meio de uma mola regulável. Então, essa mola que vai regular aquela pressão de ajuste, né? E a indireta, né? Bom, as indiretas são conhecidas como os válvulas de segurança compostas ou pré-operadas, né, permitindo então maior vazão de óleo sem aumentar substancialmente o tamanho da válvula. Então, eu não aumento demasiadamente o meu tamanho, né? Então, essas válvulas vão trabalhar em 2 estágios. Um estágio piloto, de pequeno porte, então disposto no cabeçote superior, e um estágio de operação efetiva, onde vai estar o carretel principal, né, que é o circuito ali, e os portos de entrada de pressão e retorno para o tanque. Né? Então, aqui, né, então, quando a pressão ultrapassa a tensão regulada na mola, né? Então, regula aquela minha tensão, a pressão ultrapassa aquela tensão, então esse excesso de pressão da câmara superior ele vai ser descarregado no tanque, ou seja, ela supera aí e vai lá para o tanque, que justamente para aliviar a pressão, para não sobrecarregar o meu circuito posterior ali, né?
E essa mola, né, pessoal, ela vai manter, então, o carretel principal contra seu assento, fechando o pórtico de saída para o tanque. A pressão hidráulica, então, ela é transmitida à câmara superior do carretel, né, e ao pistão piloto através de, então, deste orifício. Então, assim, quando a pressão na câmara inferior for, por exemplo, aí, aproximadamente de 1,5 bar, então o carretel principal ele é deslocado do seu assento, abrindo o pórtico, então, de saída para o tanque. Né? Então, aqui a gente tem um pórtico de retorno ao tanque e o pórtico de entrada da pressão. Então, aqui são os canais aí de entrada e saída desse minha válvula, né? Bom, a próxima válvula aí, né, pessoal, é a de descarga de pressão. São as válvulas controladoras de pressão, normalmente fechadas, com as mesmas características das válvulas de segurança, que são operadas remotamente, né, por pilotagem externa. Então, a pilotagem externa faz com que, então, a abertura e fechamento da passagem de óleo, então, entre os portos primário e secundário, depende, então, da pressão remota. Na válvula de segurança, então, o carretel, né, vai assumir, então, infinitas posições entre totalmente aberta e fechada, de acordo, então, com a tensão mecânica, né, da mola de regulagem e a pressão do sistema. Na válvula, então, de descarga, há somente duas posições para o carretel, fechado ou totalmente aberto. Então, isso vai dever, então, à pilotagem externa. Então, aqui, pessoal, é a característica construtiva dessa minha válvula. Ela vai ter um dreno interno, o pórtico de retorno para o tanque. Então, a gente fala T ali para o tanque, né? E quando a válvula, então, é pilotada através do piloto X, que é esse daqui, o carretel é deslocado, abrindo, né? Abrindo totalmente o pórtico de retorno para o tanque. Então, aqui esse é o momento, então, né? É o momento, então, que alivia a minha pressão e joga para o meu tanque de forma a aliviar a pressão. Bom, a próxima válvula é a válvula de sequência, então são controladoras de pressão normalmente fechadas, né, cuja função então é dar continuidade aos movimentos de atuadores hidráulicos, em função do aumento da pressão do sistema. Então são idênticas às válvulas de descarga de pressão, porém seu pórtico secundário B, ele é conectado a uma segunda linha de pressão, ou seja, não mais ao tanque. Ou seja, ela vai dar aquela determinada pressão, só que ao invés de aliviar essa pressão levar para o tanque, ela vai então determinar uma sequência de movimento. Então, essa pressão ela vai ser canalizada por um segundo movimento. Pode ser avançar ou recuar um cilindro ou qualquer outra operação hidráulica aí que venha a ser feita. Então, por isso chama de válvula de sequência. Então, ela controla a pressão de forma a dar uma nova sequência ali no meu circuito, e não joga para o tanque, para o retorno, né? De uma certa forma, ele alivia a pressão do meu circuito, só que agora ele canaliza, vamos dizer assim, essa pressão para um outro movimento. Então, a função do porto secundário B vai ser pressurizar outra área do setor hidráulico, onde estão os atuadores que deverão se movimentar em sequência. Então, as válvulas de sequência normalmente possuem uma retenção incorporada à sua carcaça, ligada em paralelo ao controle de pressão, para permitir, então, fluxo livre de óleo no sentido contrário, ou seja, do pórtico secundário B para o primário A, fazendo então com que a válvula de sequência seja unidirecional. Então aqui a gente tem uma característica construtiva, né? Então ele vai ter um dreno externo, um pórtico secundário ligado à linha de pressão sequencial, um pórtico primário ligado à pressão principal, a pilotagem interna e a válvula de retenção. Então ele aqui vai ter um fluxo livre no retorno, né? Justamente para determinar a pressão. Então a pressão, ao invés de ir para o tanque, ele vai para a minha sequência. E aqui a minha simbologia correspondente a ela. Bom, a outra válvula que a gente tem são as chamadas de contrabalanço, elas também são controladores de pressão, normalmente fechadas, que servem então para controlar o movimento de descida de cilindros posicionados na vertical, que estejam então sustentando carga. Essas válvulas evitam que a força da gravidade provoque então a descida livre de cilindros verticais, mesmo com a máquina desligada. Então, o pórtico primário A ele é conectado à câmara inferior do cilindro e o secundário B ligado ao tanque, geralmente passando pela válvula direcional de comando. Então, tanto a pilotagem como o dreno são internos. Então, a retenção permite então fluxo reverso livre pela válvula de contrabalanço, controlando então apenas a descida do cilindro, não interferindo então no movimento de subida, ou seja, tem que garantir que desça. E as válvulas de contrabalanço devem ser reguladas com uma pressão intermediária, maior que a originada pelo peso da carga e menor que a principal, justamente para não ter sobrecarregar o sistema.
A pressão da válvula, então, de contrabalanço deverá ser ajustada, então, no mínimo 10% acima do valor de pressão gerado pela carga a ser movimentada. Então, para considerar possíveis alterações no peso da carga. Então, aqui, ó, seria aquela que a gente usou aqui, né? Que a gente, então, regula. Ó. Por exemplo, ó, 6,2. Né? Então, posso regular aqui de forma... Então, posso fazer a regulagem aqui, ó. Ó, dependendo da regulagem aqui, ó, minha válvula pode atuar ou não, ó, tá vendo? Aí, pessoal, então preciso depender então da minha carga e da pressão aqui que eu coloco, ok? Bom, então aqui tem um exemplo. Ó. Então a válvula de contrabalanço ela é utilizada para sustentar um cilindro vertical que movimenta, por exemplo, o martelo de uma prensa. Ela deve estar regulada para suportar os pesos do martelo da ferramenta do próprio cilindro, além de considerar possíveis substituições da ferramenta que podem alterar também o peso total do conjunto. Então, para saber qual a pressão mínima a ser regulada nessa válvula de contrabalanço, a gente utiliza aquela fórmula, né? Pressão é igual a força dividido por ar, onde a pressão é dada em kgf por centímetro quadrado, a força em quilograma-força e a área em centímetro quadrado. Então, no exemplo, a gente tem um cilindro hidráulico, um circuito hidráulico, de uma prensa que utiliza uma válvula de contrabalanço. A área do êmbolo, do lado da haste, é de 50 centímetros quadrados e o cilindro está sustentado por uma carga de 1000 kgf. Então, colocando na fórmula, 1000 dividido por 50, a gente tem uma pressão de 20 kgf por centímetro quadrado. E como a gente, então, como a pressão deve ser ajustada no mínimo 10% acima do valor de pressão gerado pela carga, então o ajuste mínimo da minha válvula de contrabalanço é de 22 kg força metro, ou seja, é os 20 kg força por centímetro quadrado, mais os 10%, que são 2, vai dar os 22 kg força por centímetro quadrado. Bom, a outra válvula que a gente tem aí, né, pessoal, é a válvula de... Oh, perdão, pessoal. Pessoal, me atrapalhei aqui. A válvula de frenagem, né? Então, tem ela aqui, né? Então, para que que ela serve? Elas vão ser controladoras de pressão, também normalmente fechadas, né? Usar para desacelerar e parar motores hidráulicos no menor espaço de tempo possível. E, ao mesmo tempo, eles vão não permitir que as pressões de frenagem também ultrapassem os limites máximos estabelecidos para cada componente hidráulico. Então, toda válvula, né, pessoal, tem que levar em conta também a pressão ali do meu circuito, justamente para não sobrecarregar, para não colapsar absolutamente nada, nem a própria válvula, nem os demais componentes. A válvula de frenagem, pessoal, ela é idêntica à de contrabalanço, com o pórtico primário A conectado à saída do motor hidráulico e o pórtico B ligado ao tanque. E, em geral, essas válvulas de frenagem vão operar com dois pilotos, um externo, agindo diretamente na extremidade inferior do caetel, e o outro interno, atuando no pistão piloto de menor diâmetro. E o dreno da minha válvula, ele é interno. Então, aqui eu tenho a característica construtiva dele aí, né, com seus componentes e sua simbologia aí correspondente. A diferença aí, porque é para a válvula de contrabalanço, que aqui ele vai ter uma válvulazinha aqui de fluxo, não vai ter retorno ao tanque aqui no caso. Bom, a outra válvula que a gente tem, as redutoras de pressão, também controladoras de pressão, aí no caso elas são normalmente abertas, que vai então diminuir a pressão disponível no sistema hidráulico a níveis exigidos por determinados setores do circuito. Então, ao contrário das limitadoras estudadas até aqui, né, pessoal, que são sempre pilotadas pela pressão do pórtico de entrada, essas redutoras vão receber pilotagem do pórtico de saída.
Então, por isso, as válvulas redutoras são normalmente abertas, fechando, então, quando a pressão de saída for maior que o valor ajustado na mola. Então, a gente vai ter dois tipos dessas válvulas redutoras de pressão, de ação direta e de ação indireta. Então, a de redução de ação, redutora de pressão de ação direta, elas vão ser diretamente operadas, possuem um carretel cilíndrico, que é mantido, então, apoiado em uma de suas extremidades, pela ação de uma mola regulável, né? Então, possui ainda um pórtico de entrada de pressão principal, A, e de saída de pressão reduzida B, bem como uma saída de dreno externo. Então, aqui, por exemplo, ó, então a gente tem um orifício de passagem, a mola, que vai manter a válvula aberta. Então, enquanto a pressão no pórtico de saída for inferior à tensão da mola, a válvula vai permanecer aberta. Então, assim que a pressão ultrapassa o valor ajustado na mola, o óleo, então, vai deslocar o carretel, fechando a entrada da linha principal. Então, ou seja, aqui ele vai fechar a linha, fazendo, então, a redução da minha pressão. Aqui eu tenho um dreno, a entrada da linha principal e a saída para o sistema de pressão reduzida, ou seja, aqui ele vai fechar, então reduzindo a pressão do meu sistema. E a de ação indireta, né, ela vai ser conhecida também como válvula redutora de pressão composta ou pré-operada, foi desenvolvida para permitir, então, maior vazão de óleo, também sem aumentar o tamanho, da mesma forma como na outra lá também. Elas vão trabalhar também em dois estágios, um estágio piloto, de pequeno porte, disposto no cabeçote superior, e um estágio de operação efetiva, localizado na carcaça, onde se encontra o carretel principal e os pórticos primários A, de entrada de pressão principal, e o secundário B, de saída de pressão reduzida. Então, no cabeçote superior, né, a agulha cônica de pré-operação e seu respectivo assento de vedação, que é a mola regulável com seu parafuso de ajuste de tensão, a manopla de regulagem manual e o pórtico de drenagem externa. E o carretel principal, então, ele vai ser balanceado hidraulicamente, mantido apoiado no seu assento, inferior pela ação de uma mola fixa. Então, aqui eu faço a regulagem da mola e a mola, então, vai fazer esse equilíbrio hidráulico aqui. E aqui, então, vai estar a sua simbologia. E na maioria das vezes, né, pessoal, além de reduzir a pressão no sentido do pórtico primário A para o secundário B, as válvulas redutoras de pressão também devem permitir fluxo livre de óleo no sentido oposto. E neste caso, então, é empregada uma válvula redutora, então, de pressão unidirecional, com uma retenção incorporada em sua carcaça e montada em paralelo com o carretel principal, muito parecido aí com a válvula de contrabalanço. Bom, as válvulas reguladoras de vazão, né, pessoal? Então, a gente viu de pressão e de vazão vão controlar a quantidade de óleo, né? Então, vão regular aí a quantidade de óleo a ser utilizada no circuito ou em alguns setores específicos do sistema hidráulico. Indiretamente, são responsáveis pelo controle de velocidade. Então, elas aí, ao invés da pressão, elas vão controlar a velocidade. Então, elas vão funcionar como verdadeiras torneiras, que abrem e fecham gradativamente a passagem de óleo, controlando, então, desde a vazão zero, que é fechada, até a vazão máxima enviada pela bomba, né? Que aí vai ter a regulagem de pressão máxima do meu sistema, que é lá no meu sistema de bombeamento. E as válvulas reguladoras de vazão, elas podem ser, então, fixas ou variáveis, bidirecionais ou unidirecionais. Bom, as reguladoras de vazão fixa, também chamadas de giclês, são estreitamente provocados nos canais de passagem de óleo, né, com o intuito, então, de reduzir o fluxo, tá? Justamente para fazer o estrangulamento. Os giclês também são bidirecionais, controlando a passagem de óleo nas duas direções. Entretanto, a vazão que passa por uma restrição nem sempre é constante. Então, essa vazão vai variar proporcionalmente ao diferencial de pressão entre a minha entrada e a minha saída. Então, quanto maior a diferença de pressão de um lado da restrição, maior será o fluxo de óleo. Então, essa diferença vai determinar esse meu fluxo, né? Então, a velocidade com que vai ser deslocado. A viscosidade também, né, pessoal, vai influir nessa variação de vazão. Então, quanto mais viscoso for o óleo, então menor será essa minha vazão. As válvulas reguladoras de vazão variáveis também são estrangulamentos variáveis montados na linha de passagem de óleo, ajustando o fluxo fornecido, então, para determinados trechos da instalação hidráulica. Em geral, são utilizados, então, para controlar velocidade de avanço e retorno do cilindro, bem como a rotação dos motores hidráulicos. Essa regulagem de restrição é efetuada, então, manualmente por meio de ajuste de parafuso fino, de ajuste fino,
que vai permitir, então, controlar de modo gradativo, desde a vazão zero até a vazão total do meu circuito. Bom, a gente tem também, pessoal, as de vazão unidirecional, ou seja, ela vai permitir o fluxo apenas em um sentido, né? E também tem velocidades controladas também individualmente em ambas as direções. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma parte do fluxo livre, e aqui é a parte onde eu faço o fluxo controlado, né? Onde vai ter o meu cone de estrangulamento com a válvula de retenção aqui, e eu faço essa minha restrição aqui no meu parafuso de regulagem. Bom, as reguladoras de vazão com compensador de pressão, elas vão alterar, então, sua regulagem com aumento ou diminuição da pressão. Isso acontece, então, porque o fluxo hidráulico, através de uma restrição, vai depender da viscosidade do fluido e da diferença de pressão entre a entrada e a saída do ponto de estrangulamento. Então, com o intuito de evitar variações indesejáveis na velocidade dos atuadores, foram desenvolvidas, então, as válvulas reguladoras de vazão com compensador de pressão, conhecidas como balança de pressão. Então, ela é um carretel com uma mola compensadora incorporada na carcaça da válvula, antes do ponto de estrangulamento. A função desse carretel, né, vai ser manter, então, sempre o mesmo diferencial de pressão da entrada para a saída da restrição, independente, então, das variações de pressão. Então, o diferencial de pressão é aquele equivalente à tensão da mola compensadora montada em uma das extremidades do canal. Deixa eu só ver se eu consigo abrir essa imagem aqui, pessoal. Vamos ver aqui se abre. Não abriu, infelizmente, pessoal. Tem imagem aqui, tem apenas a simbologia correspondente dele aqui. Bom, então outro fator, pessoal, que vai interferir no funcionamento das válvulas reguladoras de vazão é com relação à temperatura do óleo hidráulico. Então, à medida que essa temperatura aumenta, então o óleo vai diminuir sua viscosidade, alterando então a vazão ajustada. Então, quanto menor então a viscosidade do meu óleo, né, mais facilmente ele fluirá. As válvulas reguladoras de vazão com compensador de temperatura vão possuir uma haste metálica que vai apresentar então um índice de dilatação térmica semelhante ao índice de viscosidade do fluido hidráulico. Então, quando o óleo aquece, a haste também vai dilatar e restringir um pouco mais o estrangulamento, compensando então essa viscosidade perdida pelo óleo. Então, quando o óleo esfria, então a haste vai se contrair, abrindo um pouco mais a restrição. Ou seja, essa haste, então, vai ser dependente do meu óleo. Então, não vai ter uma interferência direta, então não há necessidade de eu ficar ajustando devido a essa diferença de temperatura. Então, o próprio coeficiente de dilatação térmica do meu material vai compensar essa questão da viscosidade e da temperatura. Outras válvulas que a gente tem, né, pessoal, é a válvula de retenção, também são classificadas como válvulas direcionais, né, de única via, porque ela permite, então, a passagem livre de óleo em uma determinada direção e vai bloquear no sentido oposto. Basicamente, essas válvulas possuem um elemento de vedação esférico ou um carretel cônico, apoiado por uma mola dentro de uma carcaça. Então, esta mola vai ter força suficiente para manter o elemento de vedação apoiado em seu assento. Estas molas não são reguláveis, ou seja, elas não têm regulação de ajuste fino, mas podem ser disponibilizadas pelos fabricantes em várias tensões para atender casos específicos, como criar uma pressão de pilotagem dentro do circuito ou desviar o óleo de um filtro saturado. Então, a válvula que a gente tem aí, né, pessoal, é uma válvula de retenção em linha. São assim chamados porque seus porcos de entrada e saída são dispostos em um ângulo de 180 graus. Então, entrada e saída, né? Fazendo o óleo fluir, então, através das mesmas em linha reta. Bom, a válvula de retenção em ângulo reto, vão ser chamados assim, porque seus pórticos de entrada e saída agora vão estar dispostos, então, em um ângulo de 90 graus, fazendo, então, com que o óleo flua através dela, através de um ângulo reto. Então, aqui eu tenho o meu fluxo bloqueado, e aqui, então, onde eu vou fazer o fluxo livre. Vencendo a força da mola, jogo o fluxo para o lado, né? Bom, as válvulas de retenção com restrição também vai ser uma válvula de retenção em ângulo reto, que vai possuir uma restrição fixa, que é o chamado giclée, montada na ponta do carretel cônico. No sentido de fluxo livre, né, vai comportar como uma retenção comum. E no sentido de fluxo bloqueado, a restrição vai permitir a passagem de um fluxo controlado de óleo, ou seja, vai ter a restrição aí conforme a minha pressão. Bom, a válvula de retenção pilotada ou com desbloqueio hidráulico vai apresentar as mesmas características de uma válvula de retenção convencional,
com êmbolo de pilotagem externo. Então, enquanto o piloto externo não for pressurizado, esta válvula vai se comportar como uma retenção comum, permitindo a passagem livre do óleo em uma direção e impedindo, então, esse fluxo na direção oposta. Então, quando o piloto externo é submetido à pressão, então o carretel ele é deslocado pelo êmbolo de seu assento, mantendo a válvula aberta e permitindo que o óleo flua, então, livremente nos dois sentidos. Então, aqui eu tenho fluxo livre, e aqui, por exemplo, a minha válvula fechou aqui, ele bloqueia, né? Então, esse piloto externo aqui vai fazer essa... Então, aqui vai ter essa... Aqui que vai ser fazer esse caveamento, na hora de vai ter o fluxo livre e o fluxo bloqueado. Bom, a válvula de retenção geminada, né, pessoal? São duas válvulas de retenção pilotadas, integradas em uma única carcaça. Então, quando os pórticos A1 e B1 não são pressurizados, a válvula então bloqueia totalmente o fluxo reverso, no sentido de A2 para A1 e de B2 para B1. Então, quando o pórtico A1 ele é pressurizado, o óleo flui livremente de A1 para A2 e, ao mesmo tempo, embui o êmbolo de comando para a direita. Então, ele vai ser aquele que vai ficar chaveando de um lado para o outro, pilotando a válvula de retenção 2, além de permitir o fluxo livre de óleo no sentido de B2 para B1. Então, se ele bloqueia de um lado, ele libera de um outro, né? E assim, e vice-versa. Então, como eu falei, né, pessoal, os sistemas hidráulicos a gente utiliza, né, os softwares de simulação. Então, nesse caso aqui, eu mostrei o Fluid Sim, vou disponibilizar para vocês ainda hoje, ok? Vou deixar disponibilizado aí na plataforma, qualquer dúvida é só me falar. Vou deixar disponibilizados os dois instaladores. E pessoal, então aqui tem uma forma de como se faz essa simulação, mostrei para vocês aí também, caso queiram rever, tem ali na... E aqui, né, pessoal, tem os exercícios de passagem, não é pontuado, ok? Só para vocês fixarem a matéria aí. Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tiver alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês se for necessário, se eu preciso. Vou desejar então a todos aí uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.